Roma Antiga foi uma civilização itálica que surgiu no século VIII a.C., localizada ao longo do Mar Mediterrâneo e centrada na cidade de Roma, na Península Itálica, e expandiu-se para se tornar um dos maiores impérios do mundo antigo, com uma estimativa de cerca de 50 a 90 milhões de habitantes, cerca de 20% da população global na época. A civilização romana passou de uma monarquia para a república clássica e, em seguida, para um império cada vez mais autocrático. A lenda da fundação da cidade de Roma conta que os gêmeos Rômulo e Rêmulo, nascidos de Réia em 771 a.C., jogados no rio Tibre, por ordem do então rei de Alba Longa, Amulho, tio de Réia, que havia usurpado do trono e queria assassinar todos os possíveis herdeiros. O cesto onde os garotos estavam encalhou próximo onde atualmente é a cidade de Roma. Eles foram encontrados por uma loba que os alimentou, o que possibilitou que os garotos escapassem da morte. Mais tarde, um pastor encontrou os dois bebês e cuidou de ambos até a idade adulta. Depois de adultos, ambos os irmãos fundaram uma cidade nessa mesma região, onde foram encontrados e criados. Após um desentendimento dos irmãos, Rômulo assassinou seu irmão Remo e se tornou o primeiro rei de Roma. Apesar da origem lendária, naquela região havia povos extremamente bem desenvolvidos. Monarquia Romana, 753 a.C. a 509 a.C. Durante a monarquia romana, a sociedade era formada por três classes sociais: patrícios, a classe dominante, que era constituída por nobres e proprietários de terras; plebeus, constituídos por comerciantes, artesãos, camponeses e pequenos clientes, viviam da dependência dos patrícios e dos plebeus e eram prestadores de serviço. O rei executava as funções judicial, executiva e religiosa. Os principais órgãos durante a monarquia romana foram a Assembleia Curiata, que era constituída por 30 chefes de famílias do povo e tinha por função a elaboração de leis, recursos jurídicos e ratificação da eleição do rei. Senado, composto pelos patrícios, era responsável por assessorar o rei e tinha o poder de vetar as leis pelos monarcas. A sociedade romana antiga contribuiu para o governo, o direito, a política, a engenharia, as artes, a literatura, a arquitetura, a tecnologia, a guerra, as religiões, as línguas e as sociedades modernas. Como uma civilização altamente desenvolvida, Roma profissionalizou e expandiu suas forças armadas, chamado República, a inspiração para repúblicas modernas, como os Estados Unidos e a França. Conseguiu feitos tecnológicos e arquitetônicos impressionantes, tais como a construção de um amplo sistema de aquedutos e estradas, bem como a construção de grandes monumentos e palácios